Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. O tema da aula de hoje é Introdução a Bachelar. Qual que é o nosso objetivo, né? Entender o conceito de obstáculo epistemológico e seu uso no ensino de química, né? E seu uso no processo, para entender o processo de ensino-aprendizagem. Esse aqui é o nosso objetivo. Muito bem, o que a gente vai fazer hoje? Vamos ver inicialmente um pouquinho sobre a vida e a obra do Bachelard, falar um pouquinho sobre a mais famosa obra dele, que é a Formação do Espírito Científico, uma contribuição para a psicanálise do conhecimento, e vamos falar um pouquinho sobre os obstáculos epistemológicos. Bom, vida e obra, tá? Tá aí o Gaston Bachelard. Ele é um homem de origem humilde. Bachelard sempre trabalhou enquanto estudava, pretendia formar-se engenheiro até que a Primeira Guerra Mundial eclodiu e impossibilitou-lhe a conclusão desse projeto. Então ele passa a lecionar no curso secundário as matérias de Física e Química, ele era professor de Física e Química, e aos 35 anos ele inicia os estudos de filosofia, a qual também passa a lecionar. Suas primeiras teses foram publicadas em 1928, que é um livro também famoso dele, que é Ensaio sobre o Conhecimento Aproximado e Estudo sobre a Evolução de um Problema de Física, a Propagação Térmica dos Sólidos. Seu nome passa a se projetar e é convidado em 1930 a lecionar na Faculdade de Dijon. Mais tarde, em 1940, ele vai para a Sorbonne, onde passa a lecionar cursos que são muito disputados pelos alunos devido ao espírito livre, original e profundo deste filósofo que, antes de tudo, sempre foi um professor. Era um professor famoso. Bachelard ingressa em 1955 na Academia de Ciências Morais e Políticas da França e em 1961 é laureado com o Grande Prêmio Nacional das Letras. Bachelard morre em 1962. Muito bem. A gente costuma classificar a obra do Bachelard em duas partes, né? Uma que a gente chama de diurna e a outra de noturna. Tá aqui um trechinho de uma frase do Bachelard que eu acho que é muito bonita de falar, né? Porque traduz um pouco o porquê dessa nossa classificação. Então ele diz o seguinte: demasiadamente tarde conheci a boa consciência no trabalho alternado das imagens e dos conceitos, duas boas consciências, que seria a do pleno dia e a que aceita o lado noturno da alma. Bonito, né? Muito bem. Então, tá aqui, alguns títulos de obras que a gente costuma classificar como a obra noturna, diurna do Bachelard. Então tá lá o Novo Espírito Científico, de 1934, a Formação do Espírito Científico, de 38, Filosofia do Não, de 40, o Racionalismo Aplicado, de 1949, o Materialismo Racional, de 1952. Já a obra noturna, tá aqui, Psicanálise do Fogo. Olha só que legal, né? A Psicanálise do Fogo. Que maluco, né? A outra, a água e os sonhos. O ar e os sonhos. Olha só que tema interessante. A terra e os devaneios da vontade. E o último, a Poética do Espaço, de 1957. Essas são algumas, tá? Tem mais obras diurnas e noturnas. Eu trouxe aqui alguns títulos para vocês verem, né? Eu tenho, acho que todos esses daqui em casa. A diurna também eu tenho alguns, né? Eu confesso que eu nunca li a obra noturna de Bachelard, já corri o olho, mas nunca li, nunca estudei em profundidade. Já a obra diurna, dos muitos livros que ele publicou, eu li acho que 3, né? Estudei com profundidade na época do mestrado, e é uma coisa bastante interessante de se estudar, tá? Mas confesso que a obra noturna dele eu não conheço. Eu tenho em casa, mas eu não conheço.
nunca tive oportunidade de ler. Já corri o olho, parece interessante. Bom, vamos para falar um pouquinho sobre a sua mais importante obra, que é A Formação do Espírito Científico, Contribuição para uma Psicanálise do Conhecimento. Então, ali, já logo no começo, no discurso preliminar, o Bachelard diz: já que o concreto aceita a informação geométrica, já que o concreto é corretamente analisado pelo abstrato, por que não aceitaríamos considerar a abstração como procedimento normal e fecundo do espírito científico? Com efeito, ao examinar a evolução do espírito científico, logo se percebe um movimento que vai do geométrico mais ou menos visual para a abstração completa. Ainda no discurso preliminar, o Bachelard aponta o objetivo do livro. Vejamos. Nossa proposta nesse livro é mostrar o grandioso destino do pensamento científico abstrato. Para isso, temos que provar que pensamento abstrato não é sinônimo de má consciência científica, como parece sugerir a acusação habitual. 2. A abstração desobstrui o espírito, que ela o torna mais leve e mais dinâmico. E, para mostrar que o processo de abstração não é uniforme, chegaremos até a usar um tom polêmico ao insistir sobre o caráter de obstáculo. Ainda lá no discurso preliminar, ele diz o seguinte: é no âmago do próprio ato de conhecer que aparecem por uma espécie de imperativo funcional lentidões e conflitos. É aí que mostraremos causas de estagnação e até de regressão. Detectaremos causas de inércia, às quais daremos o nome de obstáculos epistemológicos. Professor, não entendi nada do que você falou, né? Não faço a menor ideia do que seja isso. Então, o que o tio vai tentar fazer aqui para vocês? Eu vou tentar representar o livro inteiro dele com um pequeno desenho, tá? Para tentar didatizar e facilitar as ideias de Bachelard, né? Então, vem com o tio que você passa de ano. Vamos lá. Vamos aqui, vamos pegar uma folhinha para tentar traduzir o que está descrito ali no discurso preliminar e no livro inteiro do Bachelard, né? Então, olha lá. O livro do Bachelard, A Formação do Espírito Científico, né? Se a gente pudesse desenhar, fazer um desenho que representa o livro dele, seria alguma coisa parecida com isso daqui, né? Então, ele está dizendo que o caminho científico, né? Ele está dizendo ali no objetivo, né? Nossa proposta nesse livro é mostrar o grandioso destino do pensamento científico abstrato, né? Que destino que é esse, né? O destino é esse aqui, ó. Então, a gente parte do pensamento geométrico, intuitivo, concreto, visual. E nós temos que ir em direção ao abstrato. Ao abstrato. Esse é o caminho pelo qual o espírito científico deve caminhar, no sentido de sair de um pensamento intuitivo, concreto, visual, geométrico, em direção a um pensamento abstrato. E aí o que ele fala para a gente no livro, né? Ele diz o seguinte, que no meio desse caminho, que vai do concreto ao abstrato, eu tenho obstáculos.
né? Barreiras que dificultam esse processo, que dificultam essa caminhada, né? E esses obstáculos ele chama de obstáculos epistemológicos, tá? Ele até fala uma contribuição para uma psicanálise do conhecimento, né? Olha, ele está fazendo uma psicanálise do conhecimento. A nossa mente, quando a gente pensa no processo de ensino-aprendizagem, ela tem que sair do geométrico, do intuitivo, do concreto, ou seja, do senso comum e ir para a abstração pura. Porque o conhecimento científico, de verdade, é a abstração pura, né? Você usa ferramentas matemáticas e tudo mais, que é pura abstração, né? E a gente precisa sair, né? Então, quando a gente pega o nosso aluno aqui, ó, a gente precisa conduzir o nosso aluno até aqui, até o abstrato, até o raciocínio abstrato. E aí, ele coloca o seguinte, que nesse processo você tem muitos obstáculos, que ele chama de obstáculos epistemológicos, né? Que para ele são causas de estagnação e até regressão. Ele fala isso, né? Ali no discurso preliminar dele, né? Ele fala em estagnação, são barreiras, né? Que ele chama de obstáculos epistemológicos. E ele aponta no livro dele vários obstáculos. Eu vou trazer aqui 5. Então, você tem aqui o obstáculo primeiro, que ele chama de opinião, tá? Você tem o obstáculo animista, você tem o obstáculo realista, substancialista e obstáculo verbal. Esses são alguns dos principais, não são todos, tá? São aqueles que mais são tratados pela literatura que estuda bachelar, tá? Muito bem, deu para ter uma ideia do que se a gente pudesse fazer um desenho do livro, seria esse, né? É isso que ele está tratando no livro. Beleza? Então, vamos falar um pouquinho de cada, como esse daqui é um texto, é um vídeo introdutório, vamos falar um pouquinho sobre cada obstáculo, e aí depois a gente vai pensar o artigo que eu deixei para casa, ok? Vamos lá. Vamos voltar lá para o computador. Opa, vamos lá. Então, vamos falar dos obstáculos epistemológicos. O primeiro obstáculo epistemológico que o Bachelard aponta é o obstáculo da experiência primeira, ou da opinião, que a gente poderia falar, ou do senso comum, né? Então vamos ler aqui um pouquinho. Ele diz o seguinte: o que Bachelard denomina como obstáculo primeiro seria o obstáculo gerado pelo senso comum do indivíduo. No entanto, no momento em que esses conhecimentos do senso comum entram em contato com as teorias científicas, estas geraram uma perturbação naqueles conhecimentos. Por isso, Bachelard afirma que o espírito científico se forma contra a natureza. Não é algo que surge espontaneamente, ou melhor, naturalmente. E assim, enquanto os conceitos caminham para um nível de maior esclarecimento, esses mesmos vão deixando de ser naturais. Ou seja, na química isso se evidencia com a abstração, onde o aluno carregado com seu senso comum é confrontado com um modelo para uma determinada teoria. Ainda falando sobre a experiência primeira, né? Não se pode basear nada na opinião. Antes de tudo é preciso destruí-la. Ela é o primeiro obstáculo a ser superado. Não basta, por exemplo, corrigi-la em determinados pontos, mantendo como uma espécie de moral provisória, um conhecimento vulgar provisório. O espírito científico proíbe que tenhamos uma opinião sobre questões que não compreendemos, sobre questões que não sabemos formular com clareza. Então,
é muito curioso isso que ele está falando ali, né? Por quê? Ele está falando que é preciso destruí-la, destruir a opinião, a experiência primeira, né? Por que isso é importante no processo de ensino-aprendizagem, né? E a gente está falando do primeiro obstáculo, né? O primeiro obstáculo epistemológico que ele diz que isso interfere no processo de abstração, interfere no processo de conhecimento do saber científico, né? É interessante a gente entender isso. Eu vou pegar um exemplo para a gente entender, né? Então, o senso comum, né? Se você for pegar uma porta, a porta ela é constituída da parte de madeira e a parte da fechadura, que normalmente é de metal, né? Se você pega o aluno lá no ensino médio, no primeiro ano do ensino médio, totalmente imbuído de senso comum, né? O que acontece? Se você pergunta para ele, se você pede para ele pôr a mão na porta, né? Na madeira e na fechadura, e pergunta para ele qual é a parte da porta que está mais fria, que está numa temperatura menor, ele vai dizer que é a fechadura, né? Então, para ele é muito claro, é muito intuitivo o fato de você ter a fechadura numa temperatura menor do que a madeira, né? Para ele isso é muito claro. Por quê? Porque ele está sentindo isso, né? No entanto, nós como professores precisamos desconstruir, né? Destruir esse tipo de conhecimento, esse tipo de opinião, esse tipo de senso comum, né? De que adianta a gente ficar ensinando calorimetria, calor específico, ficar ensinando um monte de cálculo para o aluno se ele não consegue aplicar, né, esses cálculos e esses conhecimentos todos para desconstruir uma ideia equivocada da realidade, né? Então, se a gente não consegue destruir a opinião, a experiência primeira, o senso comum, o aluno constrói meio que uma realidade provisória, uma realidade paralela à explicação científica. Quer dizer, você ensina calor específico, toda a parte de calorimetria para o aluno aprende a fazer um monte de conta que ele não faz a menor ideia para que sirva, né? E ele continua achando que a fechadura está numa temperatura menor do que a madeira, né? Então a gente precisa provar para o aluno, coloca o termômetro lá na fechadura, coloca o termômetro na porta, para mostrar para o aluno que não, né? Que isso tem a ver com a sensação que a gente tem de temperatura mais baixa na fechadura, né? Isso tem a ver com calor específico, isso tem a ver com o tipo de material que forma a fechadura, o tipo de material que forma a porta, né? E como é que esse material rouba calor do corpo, né? Então é muito importante que no processo de ensino-aprendizagem, no processo de caminhada, né? Quando a gente pega o aluno intuitivo, que trabalha dentro do concreto, do visual, do geométrico, quando a gente tenta ir para o abstrato, a gente consiga destruir esses preconceitos do aluno. É fundamental destruir essa experiência primeiro. Muito bem. Continuando. Descrito como obstáculo relacionado com o conhecimento já adquirido pelo aluno acerca dos temas estudados, ou seja, como as ideias, explicações populares e a forma como entendem os fenômenos. É um dos mais importantes, uma vez que, segundo o próprio autor, o conhecimento científico só é criado quando contraposto ao conhecimento prévio, né? Então a gente precisa desconstruir esse conhecimento prévio. Olha, o conhecimento científico só é criado quando a gente contrapõe a ideia científica ao conhecimento prévio, mostrando que o científico ele é mais adequado, né?
Então, o obstáculo da experiência primeira está relacionado com impressões prévias no campo concreto, colocadas antes e acima da crítica de determinados assuntos. É importante tudo isso que a gente está falando. Bom, falar um pouquinho sobre obstáculo substancialista, que é um segundo obstáculo. Não está na ordem que eu coloquei lá no desenho, não, tá? O substancialismo é considerado por Bachelard um dos grandes obstáculos ao conhecimento científico na química, a qual não é a única ciência em que o obstáculo se apresenta, mas é aquela que ele o elege preferencialmente. A substancialização de uma qualidade imediata, percebida numa intuição direta, pode entravar os futuros progressos do pensamento científico, pois tal substancialização permite uma explicação breve e peremptória, taxativa, definitiva. O espírito científico não pode satisfazer-se apenas com ligar os elementos descritivos de um fenômeno à respectiva substância, sem nenhum esforço de hierarquia, sem determinação precisa e detalhada das relações com outros objetos. O realista acumula então na substância, como homem previdente na dispensa, os poderes, virtudes, forças, sem perceber que toda força é relação. Bonito, né? O Bachelard, lá na década de 30, já tinha uma percepção da realidade impressionante. O obstáculo substancialista se refere à forma como é definido um fenômeno, restringindo a uma só característica. Ou seja, o obstáculo substancialista é visto quando se considera que um conjunto de propriedades pertence somente a uma dada substância, sem levar em conta a sua relação com as demais substâncias. Podemos constatar isso nas teorias apresentadas sobre ácido e base, que são usadas para a explicação de diferentes conjuntos de funções químicas. Então é muito curioso isso, né, gente? Olha só, o Bachelard já tinha uma percepção da química muito interessante lá na década de 30. Por quê? E a gente continua com os mesmos problemas no ensino, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque ele já vem mostrar para a gente que na química tudo se constrói em termos de conceitos de maneira relacional, né? Nada é definitivo, nada é absoluto, tudo se constrói em termos de relação. Então, por exemplo, o que ele está discutindo e criticando aqui, né? As classificações que a gente costuma fazer. Então, por exemplo, quando a gente olha para o ácido acético, a gente fala, olha, o ácido acético é ácido, né? E não é bem assim. Tudo é uma questão de relação. Ele tem comportamento ácido quando em contato com a soda cáustica. Sim, ele vai ter um comportamento ácido. Mas se você colocar o ácido acético em contato com o ácido sulfúrico, por exemplo, que é um ácido forte, ele pode ter um comportamento básico, né? Onde ele vai receber o próton do ácido sulfúrico, né? Então ele sim pode ter um comportamento alcalino, um comportamento básico, né? Então o que ele está mostrando para a gente? Que na química, né, de que maneira que o obstáculo substancialista se manifesta na química, né? O obstáculo substancialista se refere à forma como é definido um fenômeno, restringindo a uma só característica. Ou seja, o obstáculo substancialista é visto quando se considera que um conjunto de propriedades pertence somente a uma dada substância. Olha, esse cara é ácido e pronto, sem levar em conta a relação com as demais substâncias. Isso é fundamental na química. Tudo é uma questão de relação, tá? Terceiro obstáculo epistemológico, o obstáculo realista. Eis aqui uma descrição do real, do concreto, deixando de lado o abstrato, onde se perde todo o conteúdo realmente científico.
as discussões ficam apenas na descrição das observações empíricas, através de imagens e analogias, tornando-se uma barreira para se elevar do senso comum, né? Bom, o Bachelard ele não gosta muito de analogia. Analogias, principalmente aquelas que trazem para o concreto aquilo que por essência é abstrato, né? Eu particularmente em determinados momentos não concordo muito com esse ponto do Bachelard. Acho que nós como professores temos sim que em alguns momentos usar e abusar das imagens e das analogias, mas eu entendo o que ele quer dizer, né? Inclusive eu vou dedicar um vídeo somente para a gente discutir esse obstáculo realista, tá? Pegar um caso lá da faculdade e pensar o obstáculo realista a partir desse caso, né? Por que a gente, por exemplo, não consegue entender cálculo diferencial integral, né? Da onde que vem a dificuldade, né? Vamos olhar isso por meio do obstáculo realista, tá? Daqui a pouco, após os comerciais. Bom, quarto obstáculo. Lembrando que aqui o tio tá só fazendo um resumo do resumo, tá? Eu tô pegando cada obstáculo e falando um pouquinho deles. Daqui a pouco a gente vai pro artigo. Quarto obstáculo animista. Então, aqui no livro dele ele diz, né, ele fala sobre usar características humanas e grandezas físicas ou coisas inanimadas. Pode ser considerado como um entrave para a aprendizagem. Por exemplo, no ensino da eletricidade básica, atribuir à carga negativa uma característica ruim e a carga positiva como algo bom e agradável. Pode direcionar o foco do aluno ao mundo das sensações e sentimentos, enquanto que a grandeza carga elétrica nada mais é do que uma propriedade intrínseca da matéria, né? Então, trazer o que ele está falando aqui, né? Trazer ânimo para aquilo que é inanimado é um negócio complicado, né? Isso obsta, né? Isso causa problemas no processo de ensino-aprendizagem, né? Eu costumo sempre, quando estou falando sobre o obstáculo animista, lembrar de um caso da matemática, né? Eu era muito curioso e certa vez eu perguntei para um professor de matemática o porquê que menos 2 vezes menos 2 dá mais 4, né? E o que eu escutei foi uma coisa parecida com isso, ó. Porque menos com menos dá mais, porque o inimigo do meu inimigo é meu amigo, né? Chega a ser ridículo a analogia, né? Quer dizer, você está trazendo ânimo para uma coisa que é inanimada, né? Outra coisa, você precisa fazer, né? É uma questão da matemática, você precisa trazer um argumento matemático para comprovar isso. Por que menos com menos, né? Menos vezes menos 2 vezes menos 2 dá mais 4, né? Ou então, eu também já escutei essa de professor de matemática: a negação de uma negação é uma afirmação. Que a lógica que está por trás é essa. Me perdoe, né? Me perdoe, mas isso não é argumento para se explicar o porquê que menos 2 vezes menos 2 dá mais 4. Tudo bem? Então, isso é um problema. Isso é um problema sério no ensino, né? A gente simplifica as coisas trazendo características humanas, né? Coisas do cotidiano. O inimigo do meu inimigo é meu amigo, pelo amor de Deus, né? Mas é isso que a gente escuta. Tá? Então existe uma simplificação que não contribui nada para o ensino, tá? E por último, o obstáculo verbal, certo? Só que esse daqui eu não vou falar não, porque está lá no artigo que tem um exemplo de obstáculo verbal, e aí a gente vai discutir especificamente lá no artigo. Beleza? Então, o propósito da nossa aulinha hoje era só falar um pouquinho sobre o Bachelard, dar uma pequena introdução
sobre a mais famosa obra dele, né? É importante você conhecer, né, o que ele está querendo dizer, tá? É muito profundo isso, quando ele fala que a gente precisa sair do intuitivo e ir em direção ao abstrato. Esse é o grandioso caminho do espírito científico. É isso que ele fala para a gente no livro. E no meio do caminho existem coisas que funcionam como entraves. Entraves no processo do conhecimento. Para o professor de química conhecer a obra do Bachelard é fundamental. Porque a gente pega o nosso aluno aqui, ó, tá? E a gente precisa entregar ele aqui, certo? Como é que eu faço? Né? Eu preciso pensar nessas barreiras, nesses problemas que a gente tem, tá? No processo de ensino-aprendizagem. Bom, no artiguinho, ele traz um exemplo de obstáculo verbal no processo de abstração, tá? É o tema para o nosso próximo vídeo mesmo, porque já está dando 31 minutos. Beijo, beijo e até a próxima.